Cá estamos para mais uma live de hoje que vai ficar salva como sempre sobre jejum para mulheres. Então esse é o nosso tema aqui da fala. Para quem não me conhece, talvez esse vai ser o primeiro vídeo que vocês estão ouvindo, ou talvez vocês não tenham muito costume de vir até minha página. Meu nome é Elisa Lamego, estou naturopata, trabalho com naturopatia há mais de 6 anos. E justamente meu maior foco como naturopata, minha especialidade, minha especialização é o que a gente chama de Solid Food Vacation. O que é um Solid Food Vacation? Justamente como a tradução do nome já traz a resposta, férias de alimentos sólidos. E existem várias formas da gente fazer esse nosso Solid Food Vacation. O jejum é uma dessas formas, tá? Assim como o processo de sucos frescos coados para limpeza intestinal também é outra forma da gente fazer esse Solid Food Vacation, tá? Pra gente iniciar a nossa fala aqui, e é claro que eu vou eventualmente customizar isso um pouco e já direcionar para as mulheres, eu quero dar um passo atrás pra gente falar justamente sobre jejum. Sim, gente, essa prática é uma prática que tá na moda, um monte de gente falando sobre jejum intermitente, um monte de gente metendo pau também no jejum, médicos contra, médicos a favor, naturopatas a favor, naturopatas que às vezes têm um pé atrás. E eu quero mostrar para vocês qual que tem sido talvez o meu histórico com essa prática, porque eu acho que é muito difícil quando a gente encontra, talvez, profissionais que falam bem ou entre aspas, mal, de determinada prática se eles nunca tiveram a experiência com ela. Eu gosto bastante de primeiro experimentar para mim, testar em mim por um período, porque não dá pra gente fazer uma vez e acreditar que a gente já tem toda a experiência, que já sabe tudo o que poderia saber sobre aquilo, para depois passar adiante. Então eu venho praticando jejum desde 2016, 2017. Só que os jejuns iniciais que eu praticava, dentro da ciência, não são considerados jejum. A maioria das pessoas hoje em dia pratica o que não é jejum. Porque a gente tem que entender que o jejum ele só inicia quando a cetose começa. E quase sempre para todos nós, o que é a cetose? Que é justamente o uso de corpos cetônicos para manter a nossa energia aí rolando, para a gente se manter ativo, funcionando. Então o uso dos corpos cetônicos só passa a acontecer a partir de talvez 2, 3, às vezes até 4 dias, dependendo da pessoa, em jejum. E o que é jejum? Jejum é a gente não ingerir mais nada, a não ser, no máximo, água. Por que eu falo no máximo? Porque também existe a prática do jejum a seco, que é uma prática milenar e é uma prática muito difundida na Rússia, né? A gente tem muitos estudiosos dessa prática na Rússia, com um viés mais científico do que religioso, porque a gente também vê a prática do jejum a seco com um viés muito religioso no Oriente Médio, né? A gente vê isso também rolando bastante na Índia, mas o viés mais científico, mais terapêutico, é muito mais puxado por esses estudiosos da Rússia, tá? Então existem clínicas de jejum a seco com foco em reversão de quadros de patologias específicas ou fragilidades específicas na Rússia. E aí, eu tô dando todo esse preâmbulo para vocês para falar o seguinte: a gente só pode falar de um assunto com mais experiência e conhecimento a partir do momento que a gente está praticando, tá? Então eu confio bastante que eu já tenho uma prática extensa com o jejum. Que nem falei, comecei a jejuar no que se diz jejuar hoje em dia, lá em 2016. Só que inicialmente jejum intermitente, né? 16 horas, 18 horas, de vez em quando 24. Só que a gente tem que lembrar que é isso, a cetose, ela costumeiramente, em jejuns de água, só começa no segundo dia, talvez terceiro ou quarto, depende de como a pessoa está se preparando para esse jejum. Se a gente come um monte no dia anterior de começar o jejum, talvez essa cetose só vá rolar lá para o terceiro, quarto dia. Então, a preparação para o jejum é algo muito importante, é algo que eu enfatizo muito como naturopata, é algo que eu busco ensinar bastante às pessoas que eu estou mentorando nessa caminhada ou guiando nessa caminhada. E aí o que a gente tem que lembrar é que para as mulheres é parecido, tá? Já vou entrar aqui na explicação do jejum para mulheres, que eu sei que é um ponto que tem trazido um pouco de polêmica nas minhas postagens, porque nos últimos tempos eu tenho começado a estudar mais sobre a diferença do jejum para homens e o jejum para mulheres.
E claro, gente, a prática do jejum eu sou super a favor. Eu acredito que todo mundo deveria jejuar. De tempos em tempos e, obviamente, avaliando, porque há quadros de pessoas que talvez o jejum não seja tão positivo para aquela pessoa naquele momento. Que talvez ela precise resolver algumas questões nutricionais antes de pensar em jejuar. Porque se a gente tem insuficiências nutricionais específicas, não todas, mas deficiências nutricionais específicas pré-jejum, possivelmente no jejum aquilo se exacerba e traz sintomas não muito legais. E possivelmente pós-jejum vai trazer uma gangorra, né? De talvez uma compulsão específica naquela pessoa, que a gente poderia ter resolvido pré-jejum, tá? Então isso vale muito para as mulheres, porque a gente vê hoje em dia mulheres deficientes em zinco, deficientes em magnésio, a grande maioria, deficientes em B12, deficientes em uma série, né, de vitaminas e minerais, aqui só estou citando algumas, que podem ter influência no decorrer de como aquele jejum vai rolar. Assim como a gente vê muitas mulheres com fragilidades hormonais, talvez até tireoidianas, que para elas naquele momento um jejum um pouco mais longo, e quando eu falo mais longo, a gente tem que lembrar que na ciência é considerado jejum curto até 7 dias, de 2 a 7 dias, lembrando que antes de 2 dias não é considerado jejum. E a partir de 8 dias até 14 dias já é um jejum mediano, né? O jejum mais extenso, mais considerado longo de verdade, é a partir de 15 dias, tá? Até a gente chegar no que é considerado de jejum longo de verdade, a maioria nem pratica esse tipo de jejum. Então eu vou modificar um pouco a minha fala e eu vou falar um pouco mais longo, lembrando que sim, se a gente vai fazer o intermitente, a prática do jejum é diferente. O que a gente pode fazer ao longo do jejum é diferente. Se a gente já vai fazer um jejum de 3, 4, 5, 6, 7 dias, aí já modifica bastante, mas voltando para o foco das mulheres, o que tem sido demonstrado ultimamente é que não é para toda mulher, né? E que muitas mulheres podem se machucar ao praticar jejuns muito longos e sempre praticar. Então existem 3 pontos que são muito importantes da gente conversar quando a gente fala sobre jejum, tá? Que é justamente a gente lembrar desses pontos. O primeiro, overfasting. O que é isso? Que aconteceu comigo e que eu aprendi com esse meu erro. A gente jejuar em excesso. Tá sempre jejuando, tá sempre jejuando, tá sempre jejuando, sempre levando, puxando pro extremo, né? Praticando muito esporte. Foi o meu caso, para as pessoas que já me acompanham há mais tempo se lembram, há alguns anos, né? Entre 2016 e 2019, eu era muito focada na corrida de montanha, mais especificamente no skyrunning. Eu acabei, inclusive, entrando para a seleção brasileira, né, de skyrunning, e por isso eu treinava demais, eu treinava em jejum, né, eu fazia, às vezes, treinos de 3, 4 horas em jejum de mais de 24 horas, de 36 horas, e sim, isso por um lado traz um pouco de flexibilidade metabólica, mas por outro, para a mulher, pode não ser ideal, e foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse, de vez em quando, fazer isso, é de boas, né? Mas, se a gente está fazendo isso sempre, eventualmente a gente está gerando muito cortisol no nosso sistema. E aí é uma questão, tá? Mulheres com alto cortisol eventualmente começam a ter resistência insulínica. Mulheres com alto cortisol não conseguem entrar num sistema parasimpático mais equilibrado. A gente vive justamente no simpático. E o que significa isso? Sistema simpático hiperativado é aquela sensação de fuga, o tempo inteiro de fuga, de estar fugindo de alguma coisa. E quando a gente desequilibra, né, esse cortisol, pelo excesso de jejum, pelo excesso de prática esportiva, pela falta de sono, eu acordava muito cedo para treinar, dormia às vezes muito tarde porque tinha que equilibrar as horas de trabalho. Então, somando todos esses fatores, eu acabei me machucando. Então, é por isso que hoje em dia eu tô tendo todo esse cuidado de começar a demonstrar, porque a mulher do dia de hoje é uma mulher estressada, é uma mulher que precisa trabalhar, é uma mulher que precisa cuidar da família, muitas vezes, é uma mulher que tá aí equilibrando vários afazeres no dia a dia. E o excesso de jejum pode ser o que empurra ela para esse abismo que eventualmente é essa desregulação hormonal. Então, o overfasting, ou seja, jejuar em excesso, se somado com uma série de outros fatores aí de estresse, pode justamente causar
esse desequilíbrio hormonal. E que no final das contas, o que a gente quer com o jejum quase sempre? Equilíbrio hormonal, equilíbrio mental, né? A gente talvez manter o nosso peso também tranquilo. É justamente criar uma flexibilidade metabólica. E aí, quando a gente começa a jejuar em excesso, a gente causa o oposto, tá? E isso, gente, eu tô falando aqui bastante focado nas mulheres, lembrando que os homens, eles se dão muito bem com o jejum, porque eles, diferente da gente, os homens, eles têm uma dificuldade, justamente, de ter esse equilíbrio, né, essa flexibilidade metabólica que a mulher já tem mais, tá? Então, para nós mulheres, jejuns mais curtos surtem um efeito tão parecido quanto jejuns mais longos para homens, tá? Então, o jejum intermitente, ele é interessante? Super. Mas para as mulheres, diferente do que a gente sugere para os homens e do que eu sugeri por muitos anos, o ideal não é o jejum matinal. Não é estender a janela de alimentação e só começar a comer lá para 10, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde. Não. Para a mulher é o oposto. O mais interessante é que a gente... Claro que isso vale para todo mundo, né, gente? Porque aí, isso é lógico. Se a gente consumir, parar de comer mais cedo, a gente ajuda, né, no processo do sono, nosso ciclo circadiano fica muito mais equilibrado, mas para as mulheres isso é muito mais importante. Treinar em jejum para as mulheres não é tão legal quanto é para os homens. Só que é claro que se a gente faz isso de vez em quando, é uma coisa. Se a gente faz isso cronicamente, ou seja, sempre, tá sempre treinando em jejum, aí já é um problema, tá? Então, o que eu sugiro aqui para as mulheres? Quer praticar jejum intermitente diariamente? Ótimo! Só que ao invés de você ir lá fazer a primeira refeição às 11, meio-dia, treinar em jejum e depois de algumas horas fazer a sua refeição, faça o oposto. No dia anterior, pare de comer às 4, 5. E aí, no dia seguinte, antes de sair para treinar, consuma alguma coisa, não precisa ser muito, tá? Tipo, meia banana, uma banana, dependendo do tamanho da banana, né? Ou até mesmo um suco verde. Já é um ótimo pré-treino, tá? A gente sim precisa avisar pro nosso sistema hormonal que tá entrando nutriente, que não precisa se privar, que não precisa mandar o cortisol lá pra cima, que não tá em ritmo de fuga, que tem sim nutriente, então fica aí tranquilo. Então, pra mulher a gente tem essa necessidade maior do que o homem. Mesma coisa rola pós-treino. Diferente dos homens que podem esperar até 3 horas para comer depois de treino e não vai ter catabolismo muscular, a mulher é no máximo 1 hora, tá? Então esses estudos que estão começando a sair mais agora, começaram a ser feitos porque foi notada, e é óbvio, a nossa diferença entre homens e mulheres em nível hormonal, né? O nosso ciclo hormonal é considerado mensal, não é necessariamente mensal, né? A gente sabe que pode ser de 28 a 30 dias, 30 e poucos dias. Então é justamente a gente compreender que esse ciclo é diferente da mulher para o homem. E justamente nesse ciclo a gente afeta a função do jejum. Então existem momentos ao longo do ciclo da mulher que não é legal a gente jejuar, tá? Então justamente o ponto que a gente tem que trazer principal é esse, de que há momento para jejuar e há momento para entrar no que a gente chama de, talvez aí, banquetear, né? E quando eu falo banquetear, gente, não é comer de tudo um pouco, tá? Não é sair comendo tudo, pão e não sei o que, processados, porque acontece muito com as mulheres hoje em dia, justamente por falta de certos nutrientes, de na TPM querer cair dentro da barra de chocolate, ou comer um monte de besteira, porque tá faltando nutriente, tá faltando magnésio, tá faltando zinco, muitas vezes tá faltando ômega 3, e aí fica com essas necessidades, né? Justamente porque o teu corpo tá pedindo o que tá faltando para fazer a manutenção de um ciclo tranquilo e saudável, né? Então, o que a gente tem que olhar quando a gente fala sobre mulheres e na prática do jejum é para esse ciclo. E é para a mulher individualizada, porque não tô querendo comparar, né? Mas vou dar aqui um exemplo. Eu ou a minha tia, ou eu e alguma outra amiga minha, a gente tem estilos de vida diferentes, a gente tem horários diferentes de acordar, de dormir, de trabalhar, né? A gente tem exercícios diferentes, práticas físicas diferentes, então não dá pra gente copiar e colar o jejum para toda mulher. Só que tem uma coisa que vale para todo mundo, que é justamente essa abstenção de estar comendo o tempo inteiro.
E também a prática do jejum intermitente, lembrando que o ideal é parar de comer no final do dia e não empurrar essa janela para só começar a comer ao meio-dia. O ideal, ao invés de a gente ir lá e jantar 8 horas da noite e depois só comer ao meio-dia, faz o oposto. Faz a última refeição às 4 horas da tarde e começa a comer às 8, tá? E lembrando que para as mulheres é muito interessante a gente ingerir, né, aquela alimentação que eu comentei, pré-treino, para quem vai treinar de manhã, ingerir qualquer coisa no máximo 1 hora após acordar, para trazer essa informação química, né, para o nosso cérebro, para o nosso organismo, de que está entrando nutriente, de que não precisa catabolizar músculo. Porque para a mulher já é difícil ganhar músculo, em comparação com os homens, tá? E aí, justamente por ser mais difícil, a gente precisa estar aportando mais. E precisa avisar para o corpo que ele não precisa estocar gordura para depois fazer a manutenção do bebezinho. Porque o nosso organismo é um organismo focado, da mulher, é focado na manutenção daquela vida que vai crescer aqui. Então, se ele acredita que vai faltar, se você acorda de dia, já vai treinar, tá faltando, né? Começa a subir cortisol e mostrando pro organismo que na teoria você tá, né, tentando lutar pela tua vida ali, ele vai estocar, tá? E aí justamente o oposto do que a gente gostaria, muitas vezes isso afeta até a produção insulínica. E quando a insulina sobe, gente, não há mulher que vai conseguir perder peso, tá? E quando a insulina sobe também, a gente pode entrar em quadros aí de resistência insulínica, se aquilo entra como uma questão crônica. Então, a gente tem que lembrar que o próprio jejum, ele é uma ferramenta para evitar isso. É uma ferramenta para auxiliar a baixar a insulina, assim como a prática de exercícios. Mas a gente tem que conseguir ciclar, ter um certo ciclo, tá? Então, eu fiz algumas anotações para eu também não me enrolar tanto e não ficar tão longa a nossa fala aqui. O que eu queria trazer para vocês? Lembrando que a prática de jejum para a mulher, dentro do que eu venho estudando, dentro do que eu venho talvez testando comigo mesma e com mulheres que eu acompanho em jejum presencial ou virtual. Dentro do que eu vejo em artigos, dentro do que eu vejo talvez em falas, né, de profissionais aí incríveis dessa área, profissionais mulheres, PhD, né, PhD na parte justamente de fisiologia feminina, que estão estudando também como é que a gente faz para ganhar massa, para não perder massa, para não chegar a ter um quadro, né, de sarcopenia lá para frente, ou seja, mulheres sarcopênicas são mulheres que têm uma tendência à resistência insulínica, são mulheres que têm uma tendência talvez a uma diabetes, né, são mulheres que têm uma tendência a acumular gordura como um todo, a desequilibrar todo o perfil hormonal. Sarcopenia seria o quê? Não ter músculo suficiente, né? A pessoa tá perdendo músculo ao longo dos anos. E aí, nós mulheres, é muito importante que a gente faça manutenção muscular. Justamente para não chegar lá na idade, talvez da pré-menopausa ou da menopausa, e a gente tem muita dificuldade de ganhar músculo, que é o que acontece. Justamente porque, por mais que a gente olhe, né, para os nossos hormônios, às vezes fique naquela guerra de tipo, estrogênio, não quero você alto, porque eu já ouvi falar que a SOP, por exemplo, síndrome do ovário policístico, é porque tem uma crise de estrogênio elevada. Sim, tem tudo isso. Só que o estrogênio, assim como nossa progesterona, testosterona, todas nós mulheres, a gente produz esses hormônios, secreta esses hormônios, né? E o estrogênio justamente é o nosso hormônio que nos auxilia a anabolizar, a ganhar mais músculo. E ao longo do nosso ciclo, a gente sabe que o estrogênio sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E quando a gente entra na pré-menopausa, depois da menopausa, a gente já não produz a mesma quantidade. E por isso tem tanta dificuldade de ganhar músculo. Então, mulheres até seus 35, 40, o ideal é a gente estar focado em ganhar massa muscular. E para isso, gente, não é exercício aeróbico, é exercício com peso, com força. E claro, o jejum pode auxiliar até na gente realmente conseguir melhorar a qualidade desse músculo, melhorar a nossa qualidade metabólica, só que ele tem que ser ciclado, ele tem que ser colocado pontualmente em momentos específicos do nosso ciclo, tá? E até 4 dias, aí que vem a matemática legal. Então, até 4 dias, já existem muitas pesquisas que demonstram que não afeta o funcionamento tireoidiano. Porque a gente tem que lembrar que a tireoide secreta hormônios que auxiliam a equilibrar o nosso metabolismo. A partir de um período sem alimento, a tireoide ela vai entrar num processo mais hipo, né? Justamente para conseguir conservar energia, para inclusive jogar esse teu metabolismo lá para baixo, para você não gastar tanto, né? Então, justamente, jejuns de até 4 dias são interessantes. Para toda mulher? Também não,
tá? Tem mulheres que não. Tem mulheres que podem fazer mais do que 4 dias? Claro! Jejuns de 7, 10, 15, 20, 30? Pode ser sim, só que são quadros individuais que precisam ser avaliados. Então tem que ter muito cuidado com essa ideia de que mais e mais jejum é sempre bom, e não. E tem momentos no nosso ciclo que vai ser bom e tem momentos que não. E aí, quais são os momentos que vão ser interessantes? Que era o que eu falei das minhas anotações, né? Pra gente não se perder aqui. A gente tem que lembrar que toda mulher vai ter o seu ciclo. Para facilitar, o primeiro dia do ciclo sempre é o dia que desce o sangue, né? Então, esse é o primeiro dia do ciclo, na fase menstrual. Do primeiro ao 10º dia do ciclo é perfeito para jejuar, tá? E aí, qual tipo de jejum? Isso precisa ser avaliado. Você nunca jejuou na vida? Jejum intermitente. Você já jejua ou quer talvez uma vez a cada 2, 3, 4 meses fazer um jejum de 2, 3 dias? Pode ser positivo? Pode. Que nem falei lá no início da live. Tem que avaliar se tá tendo falta de certos nutrientes para não afetar a qualidade desse jejum, para não fazer depois a mulher entrar numa gangorra de compulsão pós-jejum, né? Tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar para entender justamente como é que a mulher precisa se preparar para esse jejum. E é óbvio que a preparação para o jejum, gente, não é comendo de tudo e não é caindo em cima do prato e comendo tudo que não deveria, porque vai ficar sem comer durante o jejum. Não, é o oposto. Na verdade, é muito bem focado. E muitas vezes até com um pouco menos de caloria, assim, nos dias prévios, para já entrar numa cetose mais rápida e agilizar o processo do jejum e não precisar ficar tanto tempo, tá? Então, o que a gente quer é justamente ser efetivo. Entrou e saiu rápido. Faz as coisas mais efetivas. Ao invés de ficar meses, semanas, sei lá quantos dias de jejum, a gente quer atingir aquele grau de eficiência em menos tempo, para exigir menos do corpo. E isso também pode ser muito bem feito, muito bem praticado, com o jejum a seco. Só que não é para toda mulher. Novamente, assim como 3, 4 dias não é necessariamente para todo mundo, apesar de já ser demonstrado que não afeta o funcionamento tireoidiano, até 4 dias, também o jejum a seco não é para todo mundo. Para quem não tem experiência com o jejum a seco, é necessário dar um passo atrás, é necessário praticar o jejum de água. É que nem a gente querer competir borboleta se a gente nunca aprendeu a nadar borboleta. Não dá pra gente pular. Ou é que nem a gente querer ir pras Olimpíadas se a gente nunca nem, sei lá, competiu competição de bairro, de clube, nacional. Não dá pra gente pular a etapa, tá? Então isso é importante. E aí, que nem falei, voltando, do primeiro ao 10º dia do ciclo da mulher, que conta o primeiro dia a partir do momento que a gente menstrua, é um ótimo momento para jejuar, tá? Quanto tempo? Enfatizo, precisa ser avaliado cada caso. Tem mulheres que vale jejuar mais do que 4 dias? Possível, mas precisa ser avaliado a cada caso. Tem mulheres que vai ser legal jejuar só um dia? Provavelmente, gente. Um intervalo de 24 horas da última refeição para a próxima já é um intervalo de descanso fisiológico incrível, né? Não vai ter tanta eficiência para, por exemplo, aumentar hormônio do crescimento, que é o que rola com jejuns de 3 dias, por exemplo. Aumenta bastante, em quase 300% a excreção, né, a produção de hormônio de crescimento, que ajuda não só a ganhar músculos, mas também ajuda a reparar a pele, cabelo, uma série de coisas, tá? Então a gente tem que entender que tem essas questões também. E aí, qual seria a próxima fase do ciclo, que é justamente a fase folicular, que é do 11º ao 15º dia, em média. A gente tem que lembrar que isso sempre varia de mulher para mulher, tá? Então eu tô dando para vocês aqui um parâmetro. Então, do 11º dia ao 15º dia do ciclo de cada mulher, jejum intermitente que não passa de 15 horas, talvez 16 para as mulheres mais experientes, mas não mais do que 15 em geral, tá? E lembrando lá aquela ideia do jejum intermitente, não é o jejum intermitente que eu pratiquei por muitos anos, porque eu achava que era o certo e porque me ensinaram assim, e depois eu fui entender que não. Não é o jejum intermitente de você acordou e só vai comer 1 hora da tarde. É o jejum intermitente de você parar de comer lá para as 4, 5, tá? E aí conta aí as 15 horas. Por quê? Porque justamente, novamente, se a gente não segue o ciclo circadiano sol, a gente vai bagunçar também nossos hormônios como um todo, tá? Então isso é importante. Terceira fase do ciclo, que é a fase ovulatória, ela vai em média do 16º ao 19º dia do ciclo de cada mulher. Vocês vão saber melhor se vocês mesmas puderem testar, né?
Existem, inclusive, aqueles testes de temperatura vaginal, para vocês terem noção, né? Para entender muito mais como é que tá rolando a ovulação. Até mesmo para muitas mulheres na ovulação sai um pouco mais daquele corrimento mais espesso, tipo clara de ovo bem transparente, bem grudantinho, assim, né? Não é para todas, mas muitas mulheres. Então a gente já sabe que ali naquele período a gente tá ovulando. E justamente nessa fase, até para algumas mulheres pode ser legal esse jejum intermitente aí também, de novo, tá? Que nem eu falei, 15 horas por aí. Para outras já não. Então isso vai variar dentro daquilo que eu trouxe no início da nossa live, que é justamente da questão de compreender o que tá faltando para essa mulher. Será que tá faltando alguma coisa? Será que ela tá insuficiente de, que nem falei, de zinco? Será que ela tá insuficiente de ferro? Será que ela tá insuficiente de B6? Né? Então isso tem que ser avaliado caso a caso. E aí é interessante a gente inclusive entender que nessa fase, que é essa fase de ovulação, para as mulheres que tiverem progesterona baixa, também não vale jejuar, tá? E aí, quando eu falo, gente, jejuar, lembrando que janela de alimentação mais curtinha, ou seja, a gente deixar de comer às 5 horas da tarde e voltar a comer 6, 7 horas da manhã, isso não é jejum, tá? Isso é você dormiu, tá tudo certo, tá? Então, deixar de comer às 4 horas da tarde e voltar a comer na hora que acorda, se foi 12 horas, 13 horas, isso não é necessariamente um jejum. A gente também não tem que acordar mais cedo porque não pode jejuar, não é isso, tá? Dormir é muito importante. O que eu tô falando é que não é legal, por exemplo, a gente querer fazer um jejum de 1, 2, 3, 4 dias nesse período específico, tá? Especialmente a partir do 20º dia até o 30º, para quem, obviamente, tiver ciclos mais longos, né? Tem mulheres que têm ciclos mais curtos. Aí não é momento de jejuar mesmo. É momento em que o corpo está justamente se preparando na teoria para gestar. Então o que ele mais quer é nutrientes. Então se a gente começa a jejuar e tem um jejum inserido aí no meio desse período, a gente já causa um desequilíbrio completo. E aí a gente começa a observar, que foi o que aconteceu comigo por muitos anos, mulheres que não menstruam mais. No meu caso é óbvio que aí uniu uma época de muita prática esportiva, né, com baixíssimo percentual de gordura, em torno de 7, 8%, que é muito baixo para mulher. E também, né, além disso, uma alimentação com uma prática de jejum bem extensa, né? E aí eu fiquei, acho que 4 ou 5 anos sem menstruar. E eu achava que isso era normal, porque eu era atleta. Não tem nada de normal, tá? É importante a gente entender que, inclusive, há mulheres que menstruam, que sai sangue, mas é um ciclo anovulatório, ou seja, que não tá tendo uma produção legal ali, hormonal, e não tá sendo eliminado o óvulo, tá? Então, a gente tem que entender que a gente precisa justamente compreender como que é o nosso ciclo. Então, por isso, para cada mulher, eu sugiro que se estude, que se compreenda, que busque começar a olhar para isso, para entender onde inserir o jejum de acordo com o seu próprio ciclo, tá? E aí, para além disso, eu queria só fazer um lembrete aqui, gente, que nem falei. O ideal é a gente buscar fazer jejuns de no máximo 4 dias, e para muitas mulheres isso já vai ser um excesso, tá? E aí por isso que eu sugiro que cada uma avalie com o profissional que tá te acompanhando. Se alguém não tiver profissional que acompanhe e quiser acompanhamento, conta comigo. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que jejuns de 2, 3 dias são ótimos para resetar paladar. Tem alguém que tá com algum vício específico em alguma alimentação, algum item alimentício específico? Jejuns de 2 a 3 dias são ótimos para esse reset, né? Para dar essa resetada interna. Jejuns que são de 3 a 5 dias, estou olhando minhas anotações para a gente já começar a encerrar por aí, né? E para quem tiver perguntas, fica à vontade para mandar aqui por escrito, tá? Porque já chego lá. Jejuns de 3 a 5 dias, e lembrando que não é toda mulher que vai se beneficiar de jejuns de 5 dias, tá? Então, jejuns de 3 a 5 dias são ótimos para impactar o tamanho dos telômeros, ou seja, já devem ter lido por aí, que quando a gente começa a aumentar o tamanho dos telômeros, a tendência é uma longevidade maior, né? Então, se a gente quer impactar a nossa qualidade e também nossa longevidade, prática de jejum é incrível, tá? E a gente também tem que entender que, inclusive, quando a gente tá falando sobre jejum de 3 dias, 4 dias para as mulheres, também é nessa janela aí que começa a rolar a ativação também de produção e de uso das células tronco, tá? Então, renovação de pele, a gente nota que tem um certo rejuvenescimento, né? Então, esses tipos de jejuns um pouquinho mais
fora do que é considerado jejum intermitente, já vão trazer esses benefícios um pouco mais elevados nesse sentido, só que voltando a repetir, excesso de jejum, eu quero fazer jejum de 5 dias todo mês. Isso não é pra mulher, tá, gente? Não dá. Pra gente não dá. Ou melhor dizendo, eu não posso dizer que não dá, porque eu confio muito que existem mulheres que têm uma capacidade prânica de que não precisam consumir nem comer nada de alimento sólido como eu consumo, por exemplo. Eu adoro frutas, adoro saladas, né? Como isso. Mas essas mulheres já são outras mulheres e que não são nem 99, né? São talvez 0,01% da população que tem essa capacidade. Então, como eu falo para os outros 99,9%, né? A gente justamente tem que lembrar que não dá pra gente querer jejuar 3, 4 dias todo mês, tá? É necessário a gente ciclar e saber jejuar. E aí, a gente também tem que entender que a gente, inclusive, quando fala de jejum, tem que lembrar que a prática do jejum é incrível para justamente auxiliar no equilíbrio hormonal, mas o excesso desequilibra. Assim como a prática do exercício é incrível para nos auxiliar no equilíbrio hormonal, né? Inclusive também para diminuir, como trouxe lá no início da nossa troca, a excreção excessiva de insulina, por exemplo, tá? E a gente tem que também lembrar que justamente mulheres que não têm uma massa muscular expressiva, que estão em quadros de sarcopenia, que é aquela talvez falsa magra, que você olha, pode até ser considerada magra, mas também não tem muito músculo, isso é sarcopenia, tá, gente? Esse é o quadro mais delicado, porque muitas mulheres se consideram felizes com esse corpo, né? E aí, quando chega lá pra frente, começa a ter questões. Possivelmente uma osteopenia, né? Ou uma osteoporose, né? E a sarcopenia, parecido com a osteopenia, que a osteopenia já é quando a gente começa a ter uma certa degradação dos ossos. Ainda não chegou a ser uma osteoporose. Mas a sarcopenia é parecida, é uma degradação muscular. Então, para toda mulher, a prática de jejum aliado a uma boa alimentação, e a gente precisa sim de uma quantidade maior de proteína, maior do que muitas vezes fomos ensinadas e do que eu aprendi dentro do que foi o que é, né, a naturopatia higienista. Então, precisamos sim de uma quantidade maior, né? E aí, quando eu falo maior, gente, para mulheres ativas, o interesse é ativas mesmo, tá? Não é mulher que vai pra academia 2, 3 vezes a semana, é mulher que pratica esporte todos os dias praticamente, em torno de 2 gramas por quilo do corpo, talvez 1,8 ou 1,8 grama, né, perdão. E aí, para mulheres um pouco menos ativas, mas que se movimentam, que vão pra academia, né, que buscam estarem mais, né, se movimentando, mas não necessariamente num nível mais atleta, aí já seria talvez em torno de 1,2, 1,3, 1,4, tá? A gente tem uma necessidade maior de proteína, sim, justamente pra gente conseguir ganhar mais músculo e não chegar a um quadro de sarcopenia. E lembrando que também a gente nunca vai conseguir ganhar músculo se a gente não pratica os exercícios específicos para isso. Porque pra gente é muito difícil. Eu vejo muitas mulheres que falam, Elisa, mas eu não quero ficar bombada. Gente, pra mulher ficar bombada, precisa fazer muito. E às vezes precisa até do veneninho lá, né? Então a gente precisa sim praticar exercícios com mais peso, tá? E exercícios com talvez estímulos mais curtos. Então, diferente do que eu aprendi por muito tempo, e talvez vocês também, mulheres, aprenderam por muito tempo, exercício cardiovascular em zona 2, né, naquele que é facinho de conversar, você vai dar uma trotadinha, fazer isso todos os dias da semana, isso não é tão benéfico quanto a gente levantar peso na academia. Só que levantar, obviamente, sendo bem assessorada, bem indicado, os exercícios corretos para tua estatura, para teu foco e por aí vai, tá? Então, a gente tem que entender que pra gente conseguir manter uma composição corporal equilibrada, a gente precisa, sim, fazer força, tá? Não é só correr, trotar, praticar, por exemplo, dança, ou que é incrível, tá, gente? Não tô falando pra não praticar isso, só que a gente tem que focar, se a gente tem pouco tempo, a gente tem que focar muito mais em justamente ganhar massa muscular. E o jejum pode ser aliado a isso. Já existem algumas pesquisas que demonstram isso também, tá? E, bom, lá no início eu falei que o primeiro erro da prática do jejum é o excesso de jejuar, que eu já cometi esse erro. E aí, justamente, esse excesso de jejuar pode trazer muitos problemas para as mulheres, tá? Segundo ponto, que é um erro
não se preparar para o jejum, não saber se preparar, nem sabe por onde começar. E a gente tem que lembrar que para preparar para o jejum, não é simplesmente cismar que daqui uma semana você vai jejuar. Às vezes, dependendo do jejum, você precisa de quase um mês de preparo ou mais, tá? Então, esse preparo para o jejum vai passar por um ajuste alimentar, vai passar por avaliar exames para entender o que está faltando e uma série de fatores aí que são importantes, né? Quem quiser auxílio com isso, estou atualmente focando em guiar pessoas, né? Talvez o meu maior foco em guiar pessoas em processo de jejum, tanto presencial quanto virtual. E também, ó, fica aí o convite, vou estar organizando, sim, virtualmente, jejuns para mulheres. E aí, para quem tá vendo esse vídeo em 2025, porque depois vai ficar gravado, em outubro vai rolar, né, um acompanhamento virtual de jejum para mulheres. E aí, quem tiver interesse, fica de olho que em breve eu vou divulgar um pouco mais. E justamente o terceiro ponto, além de talvez jejuar em excesso, o outro erro seria a gente comer em excesso e se exercitar em excesso, né? Também como uma gangorra, porque às vezes a gente quer fazer tudo, e aí a gente se exercita em excesso, a gente jejua em excesso, a gente come em excesso, tudo em excesso, e isso causa um estresse metabólico e sistêmico como um todo mesmo, tá? Então todo esse cuidado e todos esses erros eu já cometi, então eu tô aqui pra contar pra vocês, né? Já que nem falei, já fiz jejum de 30 dias, já fiz jejum de 15, de 21, já fiz jejum seco de 13 dias, já fiz jejum seco de 8, de 9, de 10, já fiz vários jejuns de água também, já me machuquei com isso. E não quero dizer que eu não deveria ter feito. Na verdade, para mim, foram muito positivos em vários sentidos, mas possivelmente o excesso de estar pensando num jejum atrás do outro, né? Porque no mesmo ano que eu fiz jejum de 30 dias, eu fiz jejum de 15, eu fiz jejum de 8, eu fiz jejum de 9. Então, é esse excesso que a gente tem que tomar muito cuidado. E para quem quer fazer jejum, mulher, quer fazer jejum de mais de 4 dias, avalia com cuidado, busca um profissional que consiga te auxiliar para entender se isso é bom para você de verdade, tá? E outro ponto aqui também, um erro, seria forçar o ato do jejum. Tem momentos que eu mesma me planejo, esse próximo final de semana eu vou jejuar 24 horas, ou 48 horas. E não rola, por algum motivo não rola. E aí às vezes eu vou olhar, eu mesma errei o meu cálculo, ainda tô na fase do ciclo que eu não deveria estar jejuando. Então a gente tem que começar a entender um pouco mais o nosso corpo, começar a observar o nosso corpo, anotar, né? Fazer exames de tempos em tempos. Para quem não gosta de agulha, quem não quer fazer exame que seja muito invasivo, vale fazer uma biorressonância, né? Mais detalhada, é claro, porque existem biorressonâncias e biorressonâncias. Assim como existe exame de sangue que não tem quase nada de informação, como exame de sangue mais detalhado. Então a gente tem que tomar um cuidado, né? Com qual laboratório a gente faz também. E justamente compreender. Buscar alguém para auxiliar nessa fase. Bom, então vamos entrar aqui para as perguntas e respostas, se é que alguém mandou alguma pergunta. Acho que subiu alguma coisa aqui. Isabel. Oi, Flor. Quais as fontes de proteína benéficas para a mulher de 50 anos que faz musculação 5 vezes na semana? Então, não tem a ver com jejum, né, essa pergunta, mas obviamente que tem uma correlação, que a gente está falando de saúde da mulher aqui, né? Então, depende da tua alimentação, tá, Flor? Eu aqui, Elisa Lamego, né, tô trabalhando como naturopata há alguns anos, a minha alimentação é crua, né, vegana e crua. O meu foco é na ingestão de fontes proteicas veganas e cruas. Então, eu consumo bastante salada, muito suco verde, né? E são quantidades grandes mesmo, justamente por isso, porque são fontes de proteína que não são tão ricas em proteína assim. Só que hoje em dia, para fazer testes, eu comecei a me utilizar de pós de proteína vegetal, né? Não vou falar aqui de marcas, porque não gosto de divulgar marcas em geral. Mas se alguém quiser dica do que eu tô usando, até que tem uma outra marca que eu devo ter algum cupom de desconto, fala comigo, tá? Mas o que eu acredito é que a gente também tem que avaliar qual que é a proteína que a gente vai usar. Se a gente vai usar proteína vegetal ou não, avalia, porque existem muitas proteínas aí sendo vendidas no mercado péssimas de qualidade, tá? Seja na produção, seja na forma, o que eles colocam ali no meio, porque às vezes até a proteína em si é boa, né? Mas o que eles colocam no meio não é legal. Às vezes tem algum conservante não muito bom, tem uma maltodextrina da vida, imagina que porcaria. Então tem que ter esse cuidado, tá, gente? A gente tem que justamente avaliar se a gente quer utilizar de algum suplemento, porque na nossa alimentação a gente não consegue consumir. Porque essa é a minha questão atual, que eu quero abrir aqui essa questão com vocês.
eu não quero mais comer 10 quilos, que nem eu comia na época da corrida. Pra mim não faz mais sentido comer 10 quilos, que nem eu comia na época da corrida. E aí, justamente por isso, por querer diminuir, porque sim, eu tenho a capacidade de comer mais de 100 gramas de proteína se eu quiser, por meio de uma alimentação crua, só que isso iria exigir ou consumir muitos germinados, que me dão muitos gases, ou então consumir uma quantidade exorbitante de salada que me levaria para comer 10 quilos por dia, que nem eu comia antes e eu não tenho mais essa vontade. Então, atualmente, eu tô fazendo uso, sim, de pó de proteína vegetal, tá? Pra me auxiliar justamente nisso. Mas eu também faço uso de ervilha branqueada. Pra quem não sabe, a ervilha branqueada é justamente pegam a ervilha, colhem ela lá fresca, jogam na água fervente por alguns segundos, acho que são 20 ou 30 segundos, jogam na água gelada, porque é pra dar uma auxiliada que ela dure mais tempo congelada, tá? Então é o que eu faço uso, porque eu acredito que pra mim funciona melhor assim. Mas tem pessoas que vão querer talvez aumentar a ingesta de oleaginosas, e aí eu já não acho tão legal, porque é mais inflamatório. Tem pessoas que vão querer usar whey, que é proteína do leite, porque não são veganos, mas eu também acho mais inflamatório, machuca mais os intestinos. Então, a gente tem que ir avaliando, tá? E aí, o que eu acho talvez até mais interessante ainda, que eu faço uso para poder complementar, é fazer uso de aminoácidos puros, né? Então, o aminoácido ele é muito mais bem aproveitado pelo nosso corpo, ele não precisa passar por a via de absorção que vai exigir mais dos rins, então ele é diretamente absorvido. E existem algumas marcas legais também no mercado para isso. E que eu acho muito mais interessante do que a gente talvez se exacerbar e jogar um monte de proteína que vai exigir um pouco mais do nosso corpo, né? Tá, você tá falando aqui, Isabel falou que eu não como carne, mas todas as proteínas veganas que experimentei me fazem inchaço abdominal. Vale avaliar, Flor, se você tá com alguma desbiose intestinal. Porque muitas vezes tem pessoas que têm mais inchaço abdominal com algumas ingestas porque estão com alguma questão intestinal, alguma desbiose, né, alguma questão específica que talvez precisem tratar isso para conseguir depois consumir um pouquinho mais de proteína, sim, tá? Ou no teu caso, que nem falei, aminoácidos, tá? Ao invés de você consumir a proteína inteira, que vai precisar passar pelo processo de quebra, mesmo a vegetal ou animal, não importa, precisa passar pelo processo de quebra para ser assimilado pelo corpo, você já consome os tijolinhos, os aminoácidos, né? Que aí pode ser interessante para você e é interessante para praticamente todo mundo também. Mas bom, voltando aqui, alguém tem uma pergunta com relação ao jejum para mulheres, porque, né, esse é o foco da nossa live, o foco não é proteína. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fica aqui aberto esse momento, né, para vocês trazerem essa pergunta de vocês, fiquem à vontade. E aí, justamente, a nossa intenção aqui era trazer um pouco mais de clareza, porque muitas pessoas estão olhando os meus novos posts falando, mas então agora você é contra jejum? Super a favor. Só que a gente tem que começar a entender que o jejum para os homens é muito diferente do jejum para as mulheres. Tem momento certo. E tem momento que o jejum não vai funcionar. E tem mulheres que não podem jejuar nesse momento porque justamente precisam talvez incrementar um pouco mais esse quadro de nutrição aí antes de pensar em jejuar. Até para não vir a ter um processo de compulsão pós-jejum, tá? E até para não se machucar. E para no longo prazo, que nem aconteceu comigo, eu tive uma gangorra muito grande, gente. Assim, na época da corrida, óbvio, né? Antes de eu começar a correr e ia comer alimentação fruge, vegana e etc., eu pesava em torno de 54. Aí eu comecei a correr e a comer cru ao mesmo tempo. Então, em pouco tempo, talvez alguns poucos meses, 2 meses, eu perdi em torno de 10 quilos. Só que comecei a ganhar um pouco mais de massa, então tava me sentindo feliz, né? Só que tava bem magrinha, então eu fui parar em torno de 43. Por muito tempo fiquei nesse peso, 43, 44, 45, por aí. Na época que competia. E aí, enfim, comia muito, comia em torno de 3, 4 mil calorias por dia, às vezes até 5. Isso para mostrar para vocês que caloria não tem nada a ver com ganhar peso, tá, gente? O que a gente tem que pensar é que a gente ganha peso se a nossa insulina tá desregulada. E aí, lembrando que o excesso de jejum pode levar a isso, a essa gangorra. Por isso que a gente tem que aprender a jejuar, porque o jejum também pode auxiliar a equilibrar isso. Assim como os exercícios, assim como não o excesso. O equilíbrio é tudo, o sono também é importante. E aí, justamente, a gente tem que entender que quando a gente está utilizando o jejum como uma ferramenta para o equilíbrio hormonal, a gente tem que entender onde é que a gente está. Tem que fazer exames para entender onde é que a gente está, tá? Que mais? Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui.
Mona Lisa, tenho 30 anos e sou novata no jejum. Quero começar com o jejum intermitente, não sei. Não sei como começar. Então, Flor, vem pro nosso jejum para mulheres, que vai acontecer em outubro desse ano, né? Até divulguei ele aqui um pouquinho antes. Para você, seu peso de 44, realmente é interessante que você comece a entender. Eu não sei qual a sua altura também, né? Se você for mais baixinha, que nem eu tenho 1,61. Esse peso tá ok, mas depende da sua conformação, né? Também de corporal, né? O quanto você tem de músculo, porque pode ser que você esteja sarcopênica, né? Ou seja, você, apesar de muito magrinha, não tem uma quantidade expressiva de músculo e é necessário ganhar músculo, tá? Pode ser que seja o seu caso. E aí, justamente, importante isso. Aí, se você quiser saber mais, Flor, eu vou deixar pra gente falar no privado, tá? E aí, se quiser marcar consulta e etc. Mas, a princípio, o acompanhamento de jejum vai ser em outubro para mulheres. Eu vou abrir em breve as inscrições, tá bom? Mas você pode sim começar a fazer o intermitente, tem que ajustar a alimentação, não sei como é a sua alimentação, né? Tem que entender se você está consumindo o suficiente, um monte de coisas que precisam ser avaliadas e são mais de caso a caso mesmo, tá bom? Oi, Flor! Que legal, peraí. Será que é a Mel que tá aqui? Estrela Cristal Amarela. É você, Melzinha? Acho que é você, né? Fala mais de como resolver a compulsão. Desenvolvi e ganhei 20 quilos após fazer a limpeza de sucos, 35 dias. Desenvolveu essa compulsão, né? Então, meu amor, pode estar faltando nutriente. E aí, quando a gente começa a ter falta de certos nutrientes, e aí eu não sei dizer, não saberia dizer exatamente qual que tá faltando para você, a gente começa a ter essa compulsão, porque é uma tentativa meio desesperada do organismo de conseguir esse nutriente. E muitas vezes isso já aconteceu comigo também, não exatamente por conta do processo de sucos, mas por excesso de jejum. A gente pode ter uma gangorra, né? E aí até pela questão hormonal feminina também, tá? A gente pode começar a ter essas questões. Pode ser que seja faltando aminoácidos e essa compulsão pode vir por isso, porque no processo de sucos realmente a ingesta de aminoácidos é muito baixa, a ingesta de proteína é muito baixa, né? Então tem que entender o que tá faltando pra você, tá? Tem que justamente fazer essa avaliação, fazer exames, enfim. E aí para as mulheres que estão perguntando sobre isso, né? Quais exames, o que fazer? Ah, é Bruna! Ah, é que eu tenho uma amiga que também é Estrela alguma coisa aqui no... E o nome dela não é Estrela. E aí, justamente, o nome dela é Estrela Cristal. Não sei se é Estrela Cristal, é Estrela alguma coisa também, que eu acho que é o Kim dela também. Então, legal, Bru. Gratidão pela pergunta. Então é isso, tá, mulheres? Pra quem tá querendo entender questões bem específicas, do tipo, quais exames, o que eu faço, não tem como dar uma resposta 100% porque precisa entender o quadro de vocês. A gente realmente é muito complexo, mas saibam que, no geral, se a gente tá tendo compulsão, se a gente tá tendo dificuldade de ganhar massa, se a gente tá, né, justamente querendo compreender um pouco mais, não tá feliz com a nossa composição corporal, tem a ver com o que tá faltando e tem a ver com o que tá em excesso também. Depende do quadro de cada pessoa, tá? Então, para isso é necessário, sim, exames um pouco mais detalhados, de sangue, e pode até somar com o de biorressonância, ou fazer só o de biorressonância, mas o de biorressonância não vai dar valores específicos, ele, né? Então é um pouco mais legal se a gente conseguir utilizar os dois exames. E a partir daí avaliar e entender para onde seguir, tá? E aí fica aqui a dica, gente, para as mulheres que estão querendo estudar um pouco mais. Existem muitas mulheres que estão nessa linha de frente, né, estudando essa parte de conformação corporal, de jejum, de prática esportiva, do que a mulher precisa em nível de proteína. E é claro, eu não concordo com todas elas e eu faço um popurrí, né? Eu pego um pouquinho de cada uma e vou somando o que cada uma traz de importante e vejo como que a minha verdade se encaixa com as verdades delas, né? Eu acho que a gente deve fazer de todo mundo. Possivelmente algumas de vocês aqui não concordam e muito provavelmente não concordam com tudo que eu falo, com o que eu faço, né? Então o que vocês podem fazer é pegar o que pra vocês ressoa mais, somar com outros estudos, nunca ficar só no achismo, muito importante colocar em prática. E aí, duas mulheres que eu indico muitos estudos com o trabalho delas, uma delas é Stacy Sims. Stacy, né, eu até divulguei já alguns reels com os nomes delas, né? Ela escreveu um livro de título Roar, R-O-A-R, infelizmente não tem em português, mas ela é PhD nisso, ela estuda fisiologia feminina, ela é atleta, então ela traz muito disso. E a outra é a Mindy Pelz, ela já estuda a parte mais de jejum para mulheres, né? Então, a Mindy, ela já não é PhD, eu não me lembro o que ela é, eu acho que ela é quiroprata, alguma coisa assim. Então, ela também é outra mulher interessante para vocês olharem o trabalho das duas,
né? Eu já divulguei ambas em reels diferentes aqui na minha página, né? Falando do trabalho delas. E aí essa Mindy Pelz, o livro dela que é legal sobre jejum, em português, para quem quiser o título em português, é Saudável como uma Garota. Não tem nada a ver com o título em inglês, gente. Em inglês é Fast Like a Girl, Jejue como uma mulher, como menina. É muito melhor o título em inglês do que em português, né? Então Saudável como uma Garota é o título do livro em português, porque o dela sim tem em português. Mas o da Stacey não tem em português ainda. Então fica aí essas dicas de estudos para vocês. Vocês podem também ver vídeos delas no YouTube. E em breve, quem sabe, a gente faz um outro vídeo desse por aqui. E fica essa sugestão, tá? Agradeço mesmo a presença de todos. Estou olhando aqui, né, se tem mais alguma coisa para eu falar. Eu acho que não. Era só isso mesmo que eu queria trazer. E vou salvar. Eventualmente, talvez no final do dia ou amanhã eu já jogo no YouTube para quem quiser compartilhar. Para quem quiser ver desde o início também, que esteve aqui com a gente. E em breve, quem sabe, a gente não faz uma outra live dessas. E convite, venham mulheres jejuar com a gente em outubro, tá? Então, em outubro, a gente vai ter o Jejum para Mulheres virtual. Então, Jejue como uma Mulher, que justamente vai ser o título que eu achava que deveria ser o título desse livro da Mindy Pelz. E a gente vai falar sobre jejum para mulheres, a gente vai jejuar junto, a gente vai trocar um pouco também sobre tudo isso, sobre proteína, sobre composição corporal, sobre tudo que tem a ver com o universo mulher saudável que pratica jejum. Então, em outubro, essa é a nossa intenção, né? Então, tendo falta de nutrientes, não é muito recomendado fazer jejum. Depende de qual nutriente está faltando, Flor, porque tem certos nutrientes que o nosso corpo, ele acessa ao queimar gordura. Só que também depende de que tipo de jejum você está querendo fazer, né? Então, por isso que é tão individualizado assim. O nome da segunda escritora, Mindy, M-I-N-D-Y, Mindy Pelz, P-L-Z, tá? Então, Stacey Sims e Mindy Pelz. Uma fala mais sobre a parte esportiva para mulheres, proteína e etc. E a Mindy fala mais sobre jejum para mulheres, tá? Então fica aí a dica. Gratidão, Mona Lisa, pela pergunta. E Bruna, é isso, tá, Flor? Então, dependendo do nutriente, é isso. E aí tem que justamente avaliar para saber, porque tem certos nutrientes que a gente toca na gordura, só que tipo de jejum você está praticando? Será que é um jejum que alcança mesmo, começa a queimar mais gordura e você vai ter acesso a essa gordura? Ou essa gordura, a esses nutrientes? Então também tem vários pontos para serem avaliados, tá? Beijo, vai ficar salvo. Até!